Serviço Divino de Palavra, domingo 6 de junho de 2021, Apóstolo Bonaite. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos um texto que está escrito em Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, e que diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Até aqui. Amadas irmãs, amados irmãos, queridos servos, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor novamente. O Senhor nos abre as portas da comunidade, nos dá as condições para que possamos ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos. Muitos ainda estão recebendo o serviço divino por transmissão. Em algumas comunidades, no domingo passado, já pudemos ter aberto as comunidades e tomar a Deus que nós não precisemos novamente interromper o ciclo, interromper o trabalho com os serviços presenciais, mas Deus é aquele que sabe todas as coisas. É aquele no qual temos que confiar, colocar as nossas preocupações nas suas mãos, colocar os nossos desejos nas suas mãos, porque se perguntamos para um cristão novo apostólico qual é o teu desejo no momento, é que tudo isto passe, ele vai sempre responder. Mas que nós possamos colocar sempre a nossa confiança em Deus, deixar com que Ele possa cuidar e fazer o melhor por cada um de nós. E sempre foi assim e sempre será assim, amados. Não tem outra forma. O que aprendemos durante a nossa vida de fé até aqui é isto, é confiar em Deus, é deixar com que Ele nos conduza. Muitas vezes nos encontramos num momento, numa situação onde nós, pelos nossos pensamentos, não encontramos uma saída. Mas quando nós buscamos uma saída para o alto ou pelo alto, então o Senhor vai nos dar sempre as condições para podermos superar. Então significa dizer, sim, que antes de qualquer situação da nossa vida, nós temos que colocar tudo nas mãos de Deus. Ou seja, temos os nossos planos e projetos, colocamos nas mãos de Deus. Vamos ouvir o que Ele tem para falar. Um pai só dá um bom conselho ao seu filho. Então, Deus, como o nosso Pai celestial, Ele vai sempre dar o melhor conselho para nós. Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher se nós queremos seguir ou não o conselho dele, mas prudente é se nós seguirmos os seus conselhos. Então estaremos seguros, estaremos mais tranquilos na nossa caminhada. Amados, a palavra que nós temos para esta manhã nos fala sobre o apostolado. Relendo o texto, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Se nós perguntarmos a cristãos de outras denominações e dissermos a ele, o que você me diz de que existe apóstolos vivos nos dias de hoje? Certamente a maioria dos cristãos vão dizer, não, apóstolos é só do primeiro momento, do primeiro tempo, aqueles 12 que seguiram a Cristo. Mas não é isto que nós acreditamos, segundo aquilo que é colocado dentro da Sagrada Escritura. Nós acreditamos nesta apostolicidade, o ministério do apostolado, nos apóstolos vivos nos dias de hoje, que estão incumbidos para poder levar o Evangelho, o verdadeiro e puro Evangelho a todos, sem fazermos acepção de pessoas, sem dizer, para este grupo vamos pregar o Evangelho, para este grupo não vamos pregar porque isso ou por aquilo. Não, é sem acepção de pessoas. Então levar o Evangelho para todos.
Então, significa que nós, em princípio, todos nós cremos, para início de tudo, cremos no ministério do apostolado. Então, significa que nós cremos que Jesus Cristo deixou os apóstolos no primeiro momento, no primeiro tempo, e deixa também no tempo atual. E isso é necessário. O ministério do apóstolo, amados, é o único ministério que nosso Senhor Jesus Cristo deixou por sobre a terra. É o único ministério. E depois disso, claro, os apóstolos não têm como fazer todo o trabalho por sobre toda a terra. A Igreja Nova Apostólica hoje está nos 5 continentes. Então, como poderíamos ter 12 apóstolos para cuidar de 5 continentes? Não haveria como. Se nós pegamos o raio de atividade onde estava Jesus e seus discípulos ali, em relação à terra, era um pequeno lugar. Agora nós podemos ver o quanto é o poder de nosso Senhor Jesus Cristo dando esse ministério do apóstolo para aqueles discípulos, doando e instituindo aqueles discípulos como apóstolos. Porque daquele pequeno lugar, daquele pequeno raio, expandiu-se para toda a terra. E essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o Evangelho chegue a todos. Que os ensinamentos cheguem a todos. O apóstolo Paulo, ele coloca com ênfase que ele recebeu o ministério de apóstolo não das mãos de um homem, mas de Jesus Cristo. E ele teve um testemunho muito especial quando ele ia para Damasco. Conhecemos a passagem. Sabemos que não era Paulo naquele momento, mas sim Saulo, era um perseguidor de cristãos, e ele estava em suas mãos com as cartas para Damasco, para ir lá e continuar perseguindo os cristãos. E o Senhor se achega a ele e pergunta por que ele estava seguindo ele. Por que você me persegue? E ali sabemos que ele perdeu a visão, e mais para frente recuperou, e conhecemos também que foi um dos apóstolos mais ferrenho no trabalho pela obra de Deus. Então, amados, o que significa isso para nós? No serviço divino de domingo passado, no serviço divino que nós tivemos na reunião para os servos na sexta-feira passada, falava do apóstolo Pedro e como é que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu e fundamentou a sua igreja em Pedro, em um homem, e falou das características de Pedro. Se fôssemos observar, segundo a maneira com que Cristo trabalhava e a maneira com que Pedro e João trabalhavam ali naquele momento, então nenhum dos dois teria condição para poder chegar aonde o Senhor estava preparando eles para poder ser apóstolos, pelo caráter deles. Se nós observarmos Paulo, pelo caráter dele e por aquilo que ele era ordenado a fazer, ele também não poderia, mas ele recebeu o testemunho, ele recebeu o ministério, e ele falava com convicção que recebeu o ministério de Cristo. E nos dias de hoje não muda absolutamente nada, amados. Os apóstolos que são colocados por sobre a terra nos dias de hoje da mesma maneira. Depois de um tempo, depois de muitas orações, depois de que Deus aprove, então é colocado o ministério de apóstolo. Depois de muitas orações dos apóstolos é que Deus permite também a colocação de um pastor, de um evangelista, de um bispo, que são os ministérios que temos hoje. Agora está fazendo algumas mudanças na área ministerial. Num futuro, teremos apenas o ministério de apóstolo, de pastor e de diácono. E as incumbências, não é o caso para falarmos hoje. Mas, enfim, para poder deixar claro que dentro da Igreja Nova Apostólica,
o ministério ele é colocado não porque alguém simplesmente achou que deveria ser colocado. Tudo é colocado nas mãos de Deus para que Ele possa dar as orientações. E assim também Paulo fazia da mesma forma, fazia esse trabalho de levar o Evangelho, de batizar. E esse é o trabalho dos apóstolos. Batizar com água, batizar com o Espírito Santo, consagrar a Santa Ceia, consagrar a hóstia para ser a ceia do Senhor, ensinarmos todos os pormenores de todo o processo que Cristo passou por sobre a terra para que nós pudéssemos receber esta possibilidade de caminho, de caminhar nesse caminho que Cristo colocou para podermos chegar à redenção, à salvação. Todos os ensinamentos que Ele colocou para aquele momento, depois da sua morte na cruz em sacrifício pela humanidade, para que a humanidade pudesse ter a salvação. Ele vencer a morte, e não só vencer a morte, também ali, quando esteve no reino dos falecidos, ele foi pregar o seu evangelho. Então, amados, nós recebemos tudo o que é necessário, nós recebemos a essência do evangelho, a essência da fé. A fé é um presente que Deus tem colocado dentro do nosso coração e nós recebemos essa essência. E um desses pontos, por falar em essência, um desses pontos é nós obtemos a nossa obediência de fé. Quando nós temos a nossa obediência de fé, nós estamos dizendo a Deus: Pai, nós dependemos de Ti. Nosso Senhor Jesus Cristo, nós dependemos de Ti. Por isso a nossa fé, por isso o nosso crer, por isso nós nos colocarmos nas Tuas mãos. Por isso nós deixarmos sermos fortalecidos, buscarmos a sabedoria no Senhor, buscar um realinhamento. Muitas vezes estamos andando um pouco fora daquilo que são os mandamentos, são os desejos de Deus, são os ensinos, e nós queremos fazer alguma coisa da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, e Deus fala: não, mas não é desta forma. Está aí os apóstolos para vocês ouvirem, para vocês tomarem os ensinamentos, para poder então voltar nos trilhos. Amados, quanto amor Deus tem com cada um de nós, porque Ele poderia ter desistido de nós há muito tempo. E por graça, não porque somos merecedores, mas por graça, Ele mantém firme esse amor e a sua promessa através do seu Filho. Que nós possamos realmente nos preparar como dignos, como a noiva de Cristo, para podermos então adentrar a este reino que Ele tem preparado. Talvez poderiam dizer: mas as lutas são muito grandes. Sim, todos nós temos lutas pequenas, grandes, mas isso não é o suficiente para nos tirar do caminho. Não pode ser o suficiente para nos tirar do caminho. Não pode ser o suficiente para nos desviar. Quando nós falamos em lutas grandes, amados, vamos pensar no que Cristo passou por nós. A sua morte, a sua ressurreição, a instituição dos apóstolos, a dar a possibilidade de podermos receber o Espírito Santo. Acabamos de comemorar o Pentecostes. Por que Deus faz tudo isso por nós? Para a nossa edificação, porque Ele nos quer com Ele. Nós somos a primícia, o ser humano é a primícia da sua criação. Por que jogaríamos tudo isto fora? Porque não estamos vendo Ele aqui em carne e osso? Vamos lembrar que no primeiro tempo, também Deus não se apresentava em carne e osso. Cristo veio por sobre a terra. Quando Moisés foi chamado por Deus, Deus não apareceu para Moisés.
E olha a fé que ele tinha, olha o reconhecimento que ele tinha. Alguém talvez poderia dizer, mas Deus conversou com Moisés. Tá bem? Deus não conversa conosco? Quando oramos de todo o nosso coração, Deus não olha dentro do nosso coração, não somos ensinados a orar com convicção, com o coração aberto, com o coração sincero, ter um amor sincero para com Deus, para que a nossa oração passe do teto de onde nós estamos. Ele está falando conosco. Ele responde às nossas orações. Ele responde às nossas petições. Ele responde ao nosso agradecimento, o nosso reconhecimento. Nos deu uma missão para fazer, não só para os servos, mas deu uma missão para todos nós fazermos. Pregar o seu evangelho, divulgar o seu evangelho, trazer diante do altar do Senhor todos aqueles que queiram, têm esse desejo de poder, então, buscar esta salvação. Mas de que salvação estamos falando? É libertação. A salvação que buscamos é a nossa libertação plena. É nós podemos estar sentado neste trono que Deus tem preparado, que Cristo tem preparado, estamos nesta morada. Como é que foi a promessa? Na casa de meu Pai há muitas moradas, e vou preparar uma para que onde eu estiver, vós estejais também. E deu a incumbência, mais uma vez dizendo, para os apóstolos levar este ensinamento para todos, amados. Que nós possamos buscar isto, que nós possamos reconhecer a autoridade do apóstolo quando ele é colocado para doar a Santa Ceia. Não é meramente um ato memorial, não é uma coisa comum, corriqueira, costumeira, ritual, não. Quando um apóstolo está fazendo a oração da consagração, ou um pastor, ou o cargo que está designado para aquilo, para aquele ato, naquele momento, ali tem toda a força do Espírito Santo, toda a força. Então não é meramente um ato memorial. Não, quando aquela ceia, aquela hóstia está consagrada, ali está o sacrifício de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo. O que Cristo disse em dado momento? Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Por isso nós necessitamos da ceia. Por isso que nós queremos o quanto antes podermos voltar. Por isso que cada um de nós, amados, que estamos em casa, aqueles que estão em casa ainda, cultive dentro do teu coração, eu quero ir para a igreja o quanto antes. Não caiam no comodismo, não caiam pela televisão, ou pelo celular, ou pelo notebook, está muito bom. Não está muito bom. Temos a palavra, temos o perdão dos pecados, mas está faltando a ceia. A ceia não dá para mandar pela internet. Ela é só física. Então precisamos vir aqui para poder, então, comer o corpo e o sangue de Cristo para ter parte com Ele, amados. Os apóstolos trabalham para que nós possamos reunir a noiva de Cristo, para que possamos deixá-la preparada para o dia do Senhor. Como último texto, amados, último pensamento, temos um texto em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe, Jesus dizendo, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em que grupo nós queremos estar? Espero que daqueles que creem. Então, amados, que nós possamos reconhecer a Igreja Nova Apostólica, a nossa fé, a nossa doutrina, na doutrina dos apóstolos, nesta apostolicidade, e que nós possamos estarmos sempre convictos do caminho e da fé que nós estamos seguindo. Amém.